A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, levando a verdadeira palavra, Evangelho, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos aqui para apresentar a todos vocês, e quem acompanha o Ministério @milaofertadim já tem informação dessa nossa mais nova proposta que estamos apresentando a todos vocês. Então, antes de iniciarmos as orações e as ministrações, eu estarei apresentando a nossa mensagem de número 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Nossa mensagem de número 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus o Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes umas das outras, todas juntas, para serem opções para os membros, para serem opções de membros, para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que vamos apresentar a seguir. 1. Eles assistem culto e não fazem culto. João 4, do versículo 21 ao 26. Assistem a um culto com fábulas, com teologias, com doutrinas dos seres humanos, com emoção, com sentimento, com religião e com seita. Examine Romanos 12, versículo 1. 2. Eles fazem cultos para mais de um ser. Examine Mateus 4, versículo 10. 3. Eles fazem culto também para a santidade do Senhor Deus. Examine Mateus 15, de 7 a 9 e versículo 13, Mateus capítulo 23 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Eles têm estudos de homens sem a afirmação da Bíblia Sagrada. Examine Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, versículo 13, Mateus 23 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. 5. Eles dizem conhecer a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem ter lido a Bíblia Sagrada toda. Ou seja, eles mentem. Examine João 8, versículo 44. 6. Nas suas congregações, eles não dão oportunidades para todos que querem pregar, sendo só para aqueles que eles quiserem permitir, seguindo seus próprios requisitos e demandas. Examine em Marcos 16, versículo 15. 7. Eles não creem no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, só como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João 5, versículo 39. 8. Eles leem mais livros seculares do que a Bíblia Sagrada. Examine Mateus 22, versículos 29. 9. Eles têm títulos que são somente do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e tanto os líderes como os discípulos se dizem ser o que na Bíblia Sagrada está escrito que é para pregar, amar e anunciar, ou dizem ser malditos. João 10, versículo 16. 10. Eles e suas atividades são sem o entendimento da Bíblia Sagrada. Examine Lucas 24, versículo 45. 11. Eles afirmam ser pecadores e imperfeitos. Examine 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. 12. Eles são sem muita fé, sem muita paz, sem muita alegria, sem muita obra boa, e nem sabem que na Bíblia Sagrada está escrito que é necessário ter muita fé, muita paz, muita alegria e muita obra boa. Examine Mateus 16, 24 a 27, Romanos 10, versículo 17 e Salmos 119, versículo 165. E muita atenção, nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. E também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles, vão ser todos condenados, e que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada de que essas nossas 5 afirmações são mentiras, vai receber
uma oferta de 120 milhões de reais em dinheiro em prêmio. Mas lembrando a todos vocês que para participar basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira proposta disponível em nossos canais, que você vai encontrar o vídeo completo no ministério @mileofertadim. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E mais uma vez, agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor Deus ao coração de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário de nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros com 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total legalidade ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens, nós selecionamos algumas aqui para que vocês possam estar examinando. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do Antigo ao Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 16 a 26. Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10. 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26. Neemias 10, com foco no versículo 34. Neemias 11, versículos 1 e 2. E no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, somos apenas aqui um canal, caminho instrumento, nesse horário de 00h07 até 1h12 da madrugada, para vocês buscarem ao Senhor com orações e ministrações da palavra para o seu lar, a sua residência, o seu comércio, a sua família, o seu veículo, seja onde você estiver. Nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, ministrações e orações para o coração de todos vocês. E no @mileofertadim, de segunda a sexta, no horário de 12 minutos antes das 7 horas da noite, eu estou mais interagindo com os comentários, respondendo perguntas com porquê, para quê e como, para que todos nós possamos estar sempre juntos em um só Espírito. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso eu faço um convite e um comunicado para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, para você ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Pois ao você escolher o número de 1 a 12, eu estarei sorteando 12 números, entre
né, que são esses papeizinhos aqui, brancos com as letras vermelhas. E cada número desse que for sorteado, logo depois eu irei sortear um livro e um capítulo para a sua meditação, que também será ministrado na live de hoje, porque aqui nós não preparamos nada robótico, é o Espírito Santo do Senhor Deus, quem sabe o que vocês precisam estar ouvindo nesta madrugada, para estarem buscando Ele em espírito e em verdade. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Nada que venha do nosso coração e sem a vontade do Senhor para o coração de todos vocês. E saibam que nós estamos oferecendo, e não pedindo, nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Isso é para que todos vocês, em todas as redes sociais, possam ver que vocês jamais estarão perdendo seu tempo ao se juntar conosco, pois nós estamos aí já há mais de um ano na internet, em diversas redes sociais e canais, oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, pois devemos lembrar que quando se resume a vida espiritual, não pode haver erros, não pode haver imperfeições, porque o que está em risco não é só o nosso eu natural, uma vida momentânea carnal, e sim a nossa salvação, a nossa vida eterna livre. E lembrando a todos vocês que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que nós estamos oferecendo e não pedindo. Nós estamos oferecendo há mais de um ano na internet, em todas as redes sociais e canais, e que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais. Mais uma vez, que estamos oferecendo e não pedindo. Isso sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio dela já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro. Lembrando que, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 13, o reino dos céus é um reino de comerciantes. E da mesma forma, nós também somos um grupo de empresários que estamos aí nos reunindo, já nos preparando há mais de 20 anos. Desde antes mesmo de eu nascer, esses projetos já estavam sendo preparados para serem apresentados a todos vocês com perfeição e eficiência. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas ofertas estão aí justamente para provar para todos vocês. Pois no meio empresarial, sempre pode rolar uma discussão no sentido de, mas o que você ganha, o que você perde com essa proposta, com essa apresentação? Qual é a sua perca? Então, a nossa perca está escrita aí bem claro. Se provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados, que estamos mentindo, que não é mais eficiente você se juntar conosco, que nós não temos nada do que você precisa e necessita, com base na Bíblia Sagrada, recebe as ofertas em dinheiro, que é para que vocês vejam que nós estamos aqui sendo sinceros e transparentes. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes de uma de nossas 12 igrejas virtuais e ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E como eu disse, nós também, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, somos também um grupo de empresários e a inauguração dos templos físicos e shoppings nossos em todo o Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé
espiritual religioso, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui 100% em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vou usar Salmo 109 aí que está um chapoca ali. Eu vou escrever aqui. Vou cortar a coisa aí. Só informa ele que se passar por um agente da polícia é crime, caso ele não saiba disso. Então, deixando bem claro que, se você realmente for um agente da polícia, eu recomendo que você pare de fazer chacota e haja como um funcionário público. E haja como alguém de respeito, com dignidade, pois não é fácil chegar no cargo onde os militares estão hoje em dia. E da mesma forma, nós estamos juntos também com esses, estamos sempre buscando ajuntar todos em um só espírito e temos contatos com todos. E pedimos o devido respeito da mesma forma que nós estamos respeitando a todos vocês. Desculpa, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mas infelizmente o tempo da live é curto, é só de 00h07 até 1h12 da madrugada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoado, ele realmente é uma falta de respeito, mas nós devemos sempre lembrar que, como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados somos quando perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo o mal contra vós, pois da mesma forma perseguiram os profetas anteriormente. E então agora devemos permanecer firme, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei sorteando agora 12 números, 2 de cada vez no caso, e depois eu irei estar sorteando um livro e um capítulo para meditação e para ministração nesta madrugada também. E hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o primeiro livro a ser ministrado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo apresentado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4 é o primeiro livro e capítulo a ser ministrado. Tiago, capítulo 4, para o rebanho bendito Tiago, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 10, Tiago, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, Tiago, capítulo 5. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pedimos sempre a moderação em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, pois estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor Deus em espírito e em verdade. É apenas gente zoando na internet, simplesmente faltando com o devido respeito, nem é só a minha pessoa. Porque falta com respeito à minha pessoa a partir do momento em que falta com respeito à obra do Senhor, à palavra do Senhor e o ministério do Senhor e o que eu estou fazendo neste momento. Porque eu não estou falando nada de mim, eu estou falando da palavra, do Evangelho e da justiça do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas.
enumeradas. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 11. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Muitíssimo amém, abençoada, com certeza. Continue, o propósito de Deus é grande. Quem precisa de atenção vai sempre perseguir. Pois é, por isso que é importante a palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5. Tudo para mais honra sempre e glória dele. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar a ministração no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Se bem que esse capítulo 4 do livro de Tiago já foi ministrado aqui anteriormente, vocês vão encontrar a live salva, dependendo da rede social que estiverem nos acompanhando, pois estamos ao vivo em todas elas. É o mesmo @igrejas benditas. Então eu vou iniciar a ministração do versículo 8 ao versículo 14. Tiago, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? E agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração do livro de Tiago, capítulo 4, é muito importante para a gente estar examinando os nossos princípios, as nossas iniciativas, as nossas prioridades. Pois aqui no versículo 8 deixa bem claro: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É necessário primeiro a nossa iniciativa, o nosso querer, a nossa intenção. E aqui ainda continua: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Devemos lembrar que o sacrifício do Senhor Jesus veio e ele nos limpou, nos purificou e nos santificou. Ele levou todo o pecado, toda a iniquidade, toda a dor, toda a maldição. E devemos lembrar que agora, aqueles que escolheram Ele como seu Senhor e Salvador, não podem continuar da mesma forma que estavam. É necessária uma mudança. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, o santo continue a santificar-se e o limpo continue a limpar-se. E o Senhor Jesus, a promessa dele foi bem clara: aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. No versículo 10 está escrito assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Pois é a promessa do Senhor Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Não como falam hoje em dia, aquele que é humilhado é exaltado. Aquele que se humilhar é aquele que é exaltado. E justamente foi debatido há um tempo atrás no @milaofertadim, sobre o que é a diferença entre se humilhar e ser humilhado. Recomendo vocês a irem lá acompanhar, com muita importância, para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao próximo número do rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 6,
e Rebanho Bendito ímpar de número 5. E lembrando que ao você ser membro dessa igreja virtual, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, e também escolhendo o número de 1 a 12, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a verdadeira palavra, o evangelho do nosso Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E lembre-se, não julgueis para que não sejais julgados. É necessário a gente lembrar que não devemos julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E esse momento dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Eu não posso ficar dando atenção aos comentários e tirar o foco da oração e da ministração. E sem contar que o fato de eu não te responder nos comentários não quer dizer nada ao quesito da minha humildade. Até porque, aparentemente, você já nem sabe o que é isso. Isaías capítulo 2, para o rebanho bendito par de número 6, Isaías capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, Isaías capítulo 3. Lembrando que no @mileofertadim eu estou sempre interagindo nos comentários, respondendo perguntas com porquê, para que e como, no horário de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são ministradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 5. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, verdadeira palavra, na casa dos seus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Isaías capítulo 2, a gente vê a importância que tem em a gente andar nos caminhos do Senhor. Aqui no versículo 3, a gente vê justamente
justamente uma exortação. E virão todos os povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Pois, como está escrito aqui no versículo, logo no versículo seguinte, que está falando aqui justamente que o Senhor é luz, que a palavra do Senhor é luz, é muito importante estar examinando sempre com muita atenção e cuidado, pois como está escrito em Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Nós devemos estar sempre atentos, buscando a presença do Senhor, andando em santidade e em santificação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que nós, através de nossas obras e dos nossos frutos, estejamos sempre levando a palavra do Senhor, exaltando e glorificando mais e mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para que você seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, para você receber um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada, e também ao seguir ou se inscrever estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já disse, @milaofertadim, eu interajo com os comentários, respondo perguntas com porquê, para que e como. O Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu não tô nervosa não, abençoada, eu falo rápido mesmo, e ainda mais por causa do tempo aqui que é corrido. Por isso que eu falo um pouco mais rápido, mas eu tento falar o mais devagar possível, que é para que vocês possam me entender. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando a verdadeira palavra, o evangelho do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, para o Rebanho Bendito Par, de número 2. 1 Crônicas, capítulo 28. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 1. 1 Crônicas, capítulo 29. E dinheiro existia sim. Tanto é que José foi vendido por moedas de prata. Então devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado. E o Senhor Jesus, lá na parábola sobre os servos fiéis, que foram fiéis no pouco, o Senhor os colocou sobre o muito, o Senhor deixou bem claro: antes tivesse dado o meu dinheiro aos banqueiros, porque pelo menos eu teria voltado e recebido os juros. A Bíblia Sagrada, a maior parte dela, fala sobre dinheiro e fala sobre riquezas, pois é necessário a gente lembrar que o Senhor mesmo afirmou, lá no livro de Ageu, capítulo 2, o ouro e a prata são dele, mas devemos lembrar que o nosso coração que não pode pertencer ao ouro e à prata, pois como o apóstolo Paulo afirmou, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então é isso que nós devemos estar examinando sempre com muita atenção e cuidado, sem tirar, sem acrescentar, sem omitir nada. Oração de número 6 é a próxima oração a ser ministrada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu espero que estejam todos conseguindo aqui me compreender. Aqueles que estão prestando atenção conseguem compreender mesmo quando eu falo um pouco mais rápido. Mas se ficar de brincadeira ou de zoando, vai acabar não conseguindo prestar atenção no que eu estou falando. Porque quando você piscar, aí eu já mudei de assunto. Vamos aqui à ministração da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar a ministração no livro de
1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar, porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, é muito importante para a gente estar examinando com muita atenção. Pois aqui no versículo 2, Davi fala sobre ele ter sentido o desejo, a vontade no coração dele de edificar uma casa ao Senhor Deus. Mas logo depois, no versículo 3, a gente vê o Senhor impedindo. E nós devemos lembrar que não é porque é algo, o desejo do nosso sentimento, nosso coração, a nossa emoção, é bom, é positivo, que é da vontade do Senhor. Então, assim como Davi, ao receber a palavra do Senhor de que ele não faria, mesmo que fosse uma coisa boa a sua intenção, ele respeitou. E o Senhor ainda foi e falou com ele o porquê que não poderia ser feito. Há princípios santos, há protocolos santos, há etapas que o Senhor pode ou não nos revelar do porquê ele está deixando deixando de deixar que nós façamos alguma coisa. Então é sempre importante a gente só lembrar em obedecer a ele, independente da circunstância. Pois aqui no versículo 7 está escrito bem claro, a promessa que o Senhor Deus selecionou a Salomão, que ele iria edificar a sua casa. E aqui no versículo 7 está escrito o seguinte: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Devemos lembrar que a nossa adoração, a nossa emoção, a nossa fé não pode ser momentânea. A fidelidade nossa para com o Senhor Deus não pode ser momentânea. Devemos perseverar em santidade e em santificação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, que é o nosso dever, a nossa obrigação. E com isso o Senhor, que é bondoso, misericordioso e justo, recompensará a cada um de nós segundo as nossas obras. Mateus 16, de 24 a 27. Pois ele mesmo afirmou lá em João capítulo 14, 15 e 16, não fomos nós que escolhemos a ele, mas sim ele que nos escolheu a nós. Escolha o seu número de 1 a 12 para você ter parte dos 12 rebanhos dos benditos. Nosso Senhor Deus está recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte para todos aqueles que estão seguidores ou inscritos, membros e ofertantes nessas nossas igrejas virtuais. Rebanho Bendito Par, de número 4, Rebanho Bendito Ímpar, de número 3, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui para nos ajuntar a todos, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois nós não apresentamos nenhuma religião. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E no @MidaOfertadim eu respondo perguntas com porquê, para que e como. Eu interajo mais com os comentários, porque infelizmente o horário aqui é curto, somente de 00h07 até 1h12 da madrugada, para eu ministrar a palavra do Senhor Deus e fazer orações para o coração de todos vocês, seja onde vocês estiverem, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro de Salmos, capítulo
140, livro de Salmos, capítulo 140, para o rebanho bendito par de número 4, Salmos, capítulo 140. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Salmos, capítulo 141. Lembrando que o Ministério de Sorteios é bíblico e a melhor forma de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois nós estamos aqui sem nenhuma manipulação, sem nada que venha do ser humano, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O chat está uma bagunça, eu recomendo você focar na ministração e ignorar para você não perder o foco da palavra do Senhor Deus. Oração de número 8 é a próxima oração a ser ministrada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Lembrando que as orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através dessa tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Salmos, capítulo 140, do versículo 1 ao versículo 7. E uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês, que por nós seguirmos a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário escolher um número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Deus, ou um número de 1 a 7, que no final da live eu estarei sorteando outros 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação, para você ler o capítulo todo e ao fazer isso, seja onde você estiver, no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, na sua empresa, na sua residência mesmo, você estará interagindo com a palavra do Senhor e trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Salmos, capítulo 140, do versículo 1 ao versículo 7. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Glórias ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Salmos, capítulo 140, é muito importante para a gente examinar como o redor age para fazer com que a gente se desvie, que a gente saia do foco da palavra do Senhor, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui no versículo 4 está escrito assim: guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Devemos lembrar, Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 50, que o ímpio fez uma aliança com o Senhor, mas não permanece cumprindo aquela aliança. E aqui continuando, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. São pessoas com índoles malignas e que com isso insistem, além da índole dela ser maligna, também ela é usada por espíritos imundos, influenciada, e com isso para perverter a fé, para desviar o caminho daqueles que não estão firmados na palavra, não estão com o Senhor, a palavra do Senhor, como prioridade nas suas vidas. Por isso que muitas das vezes, que quando eu tenho tempo ali de estar interagindo no comentário, no Milho Ofertadinho, eu não silencio e nem cancelo ninguém. Eu só silencio alguém que, primeiro, depois de nós, no
@milaofertadim, a gente já ter discutido, já ter debatido, a gente ter apresentado que nós estávamos corretos, que a pessoa existia no erro, ou então que quando ele começava a blasfemar do Senhor ou da palavra do Senhor, e com isso podia fazer com que a fé de alguém se pervertesse. Isso é tanto uma forma de ajudar as pessoas para que a fé dela não venha se perverter, e da mesma forma ajudar aquela pessoa ela parar de falar besteira, pois o próprio Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos, eu não posso nem falar aqui o que ele mandou fazer, mas vai lá e examina na Bíblia Sagrada. Lembrando que nós não temos nenhuma religião, estamos aqui ensinando a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, crendo no Senhor Jesus Cristo, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Rebanho bendito par, de número 8, rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem um livro e um capítulo. Lembrando que todos os inscritos, seguidores, membros dessa igreja virtual, @igrejas benditas, estão recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sendo a palavra do Senhor em espírito e em verdade. E o livro é o livro de Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, para o rebanho bendito par, de número 8, Cantares, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, Cantares, capítulo 6. E a promessa do Senhor Jesus de voltar foi bem clara. Quando o evangelho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, for levada a todas as terras, a todas as nações, for ensinada e pregada. E, infelizmente, o que as pessoas hoje em dia estão levando são as suas religiões, as suas crenças, as suas opiniões. Mas a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus, até agora são poucos os que andam fazendo isso. Por isso que é muito importante vocês examinarem nossos canais, nossas mensagens, nossas ofertas, para que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para que vocês possam examinar o nosso caráter. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração no livro de Cantares, capítulo 5. No @mileofertadim, você vai encontrar, abrindo o perfil da igreja, clicando na foto, no nome que está aparecendo, indo na aba de seguindo, lá do horário de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Eu estou interagindo mais com os comentários, respondendo perguntas como porquê, para quê e como, para que vocês possam estar verdadeiramente, por ser muito importante vocês tirarem as suas dúvidas, nós separamos um momento específico para que vocês possam estar tirando todas as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das
os meus cabelos das gotas da noite. Já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado. E se tinha ido, a minha alma tinha se derretido. Quando ele falara, busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto. Os guardas dos muros. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse livro de Cantares, capítulo 5, é para os apaixonados e também muito importante para a gente estar examinando com muita atenção se estamos verdadeiramente buscando ao Senhor com o mesmo sentimento, com a mesma intenção, com a mesma intensidade que as pessoas hoje em dia buscam coisas carnais e momentâneas. Que por mais que não seja pecado você buscar certas coisas, é necessário a gente lembrar que o Senhor tem que ser prioridade em nossas vidas. Rebanho Bendito Par, de número 12, Rebanho Bendito Ímpar, de número 11, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aí já há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são mais eficientes do que os templos físicos e que não são ministérios do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então prove com base na Bíblia Sagrada, pois a nossa palavra é sempre sim, sim, não, não. Nós também somos um grupo de empresários e tudo aquilo que nós falamos, nós também trabalhamos com a lei dos seres humanos, onde tudo que nós falamos pode e é usado contra nós. Então devemos sempre estar examinando com muita atenção e cuidado as obras e os frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, para o rebanho bendito par, de número 12, Êxodo, capítulo 32. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, Êxodo, capítulo 33. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que estamos aqui de... Oi? Ninguém está conseguindo ver o horário que entra ao vivo. Nós entramos ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Oração de número 9 é a próxima oração a ser numerada. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus. Já tem mais de um ano que nós fazemos lives, mais de um ano da existência dos canais @MilaOfertadim, das outras igrejas virtuais também. E vamos iniciar. E é só falar bem claro que entra lá, que tem horário de todas as igrejas, são 12 igrejas, tem uma... Exatamente. Nós estamos no horário da tarde, no link da nós descrição. estamos no horário da noite, nós estamos no Glórias horário... ao nosso Senhor Deus. No link da descrição, vão no link da descrição, vocês vão encontrar as 12 igrejas virtuais e o horário das lives. E vamos iniciar a oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas, juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que os buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 7. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e as trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro
e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Êxodo, capítulo 32, é muito importante para a gente ver a ingratidão, a demonstração de ingratidão. Pois eles tinham convicção, eles sabiam o Senhor, o Deus que os havia tirado da terra do Egito. E com isso eles resolveram criar outros deuses para os servir e ainda ousaram falar que foram esses os deuses que os tiraram da terra do Egito. E aqui a gente vê que eles arrancaram os pendentes de ouro das suas orelhas. A gente viu que enquanto ainda estavam na orelha, não era pecado. Mas a partir do momento que eles tiraram os pendentes de ouro para derreter e fazer um ídolo de ouro, naquele momento aquilo ali sim se consumou o pecado. Então nós devemos lembrar que aqui o Senhor no versículo 7 deixou bem claro: porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. O povo, pela ingratidão do Senhor, faz com que o Senhor verdadeiramente se recuse, que o Senhor se vire para eles. Então devemos lembrar que, como a gente ministrou anteriormente, aqueles que se viram para o Senhor se vira de volta para eles. Mas da mesma forma, aqueles que ignoram o Senhor, que desprezam o Senhor, que não buscam ao Senhor, que não se viram para Ele, o Senhor também dá as costas para essas pessoas. Porque o Senhor é justo e fiel com os justos e com os fiéis. Aqueles que são infiéis, Ele exerce o juízo e a justiça. E nós devemos lembrar que nós fomos feitos à imagem e semelhança dEle, e que nós fomos feitos para o servir e não o contrário. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas, que contém 6 capítulos, é o último livro a ser ministrado. Lembrando que essa será uma palavra do Senhor para todos nós nesta madrugada. Estamos já ao vivo agora em todas as redes sociais, em mais de 20 países, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra do nosso Senhor Deus. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 é uma meditação para todos nós nesta madrugada, nos concedido pelo Senhor Deus, sem nenhuma manipulação, sem nada de sentimento, emoção e coração carnal ou maligno. E sim, como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que seguidores ou inscritos e membros e ofertantes dessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebem orações todas as madrugadas, oração de número 3, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de oração de número 3. Nosso Senhor Deus maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, e meu muitíssimo amém. Vamos iniciar a ministração no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 14. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração do livro de Gálatas, capítulo 5, a gente vê aqui uma citação do Antigo Testamento, de amar ao próximo como a ti mesmo. E devemos lembrar João, capítulo 13. Um novo mandamento vos dou, palavra do Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros assim como eu vos amei. Ele nos ama através de atitudes, e nós devemos da mesma forma amar aos irmãos através de atitudes. Pois como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, os justos, que em nome do Senhor Jesus, não no nome da sua religião, nem da sua empresa, nem do seu líder, nem de si mesmo, em nome do Senhor Jesus, amaram aos pequeninos irmãos com atitudes. Esses serão os benditos do Pai e herdarão o reino que lhes foi prometido desde a fundação do século, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aqui a gente também vê a exortação do apóstolo Paulo para o cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos mestres, para que o coração das pessoas não se perturbasse com aquilo que era carnal, e eles se voltassem, focassem na verdade. E logo mais ele fala sobre a diferença dos espíritos, que examinando as obras e os frutos, nós podemos saber quem é o espírito que está trabalhando. E infelizmente, em muitas igrejas hoje em dia, para não dizer a maioria, é o espírito maligno de Apocalipse, capítulo 16, que faz sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não tem parte nenhuma com o nosso Senhor. E que é pelas obras e os frutos que nós sabemos quem é a árvore, que justamente o Senhor Jesus deixou bem claro: examinar as obras e os frutos. E o templo físico é obrigado a fornecer os 4 alimentos: para o corpo, para a alma, para o espírito, para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aí já convidando a todos vocês que a inauguração de nossos templos físicos, se você quer levar um templo que tenha os 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito, para a aliança, o povo que vai ter acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a palavra do Senhor, todos vão ter oportunidade para pregar, independente da sua religião, segmento de fé, desde que seja pregar a palavra das Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E se você quer levar um desse templo físico, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, igrejas e canais, no privado, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, independente de você ter ou não recursos e condições financeiras, pois você pode se juntar conosco, seja na área espiritual, recebendo o seu salário, ou seja na área natural, também recebendo o seu salário, pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é 100% firmado nas Escrituras Sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha aí o seu número de 1 a 7, que eu estarei agora sorteando 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, para quem escolheu o número 2. Lembrando que quem chegou atrasado, perdeu as ministrações, as orações, a live vai ficar salva, dependendo da rede social, @igrejasbenditas, em todas as redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 6, livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, para quem escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 140. Salmos 140, para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, para quem escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, se você escolheu o número 3. É somente de 1 a 7, abençoado. E se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, para quem escolheu o número 4. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todas as madrugadas e também orações durante as lives, vocês também estarão recebendo orações uma vez por semana, diretamente em cima do monte,
pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tenho a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @a Igreja 70 Santos, às 6 horas e 48 minutos da manhã, e até o horário da madrugada, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. No link da descrição você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais e o horário das lives. Além de para vocês buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives estará na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Basta abrir o nosso perfil, clicando na foto do nome da igreja que está aparecendo aí e lá na aba de seguindo que vocês irão encontrar nossas 12 igrejas virtuais para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Diminui a velocidade aí nessa rede social que dá. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro que nós estamos oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil e de todos aqueles dos mais de 20 países que estão nos acompanhando neste momento. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. @Igrejas Benditas, a live vai ficar salva em outras redes sociais, dá para diminuir a velocidade. Aguardo vocês de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, e meu muitíssimo amém. E 3 horas da tarde? E não dá tempo. Manda os engraçadinhos ler o Salmo 109.